fazer. Mãozinha lá embaixo. Pastor Cirlei! Senhor, aqui está o teu servo. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus, Pai, tão fiel, tão leal, que o Senhor não olha para algumas circunstâncias. O Senhor olha, Senhor Deus, para aquele que ouve a tua voz e entende o destino. Ó Pai, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cirlei e da sua família, que ele se sinta à vontade e que ele, como a gente vem conversando, que esse tempo seja um tempo do novo, um tempo, Pai, dos princípios, um tempo, Pai, do Senhor ser glorificado. E que ele, Pai, venha ser como uma flecha em tuas mãos, seja como uma ferramenta em suas mãos, seja, Pai, como um punhado de semente em suas mãos, liberado sobre nós nessa noite. Espírito Santo, usa o teu filho, Pai, seja anulado, quebrado tudo e qualquer tipo de dúvida, e que ele seja, Pai, uma espada na mão do guerreiro, em nome de Jesus. Assim eu oro, e quero dar uma ordem no mundo espiritual, pois nessa geografia, Pai, a minha voz, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, algo do céu, e eu anulo, Senhor, tudo e qualquer tipo de acusação de Satanás, porque o teu filho é um filho de Deus. E eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem que nós iremos receber nesta noite. Obrigado por tudo, e que teu filho seja uma bênção. Amém, irmãos? Ó. Boa noite para todos. Shalom. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Quem está feliz com Jesus? Pastor, semana passada, chegou perto de mim e falou assim: pastora Nádia não vai poder ministrar, você vai ministrar. Acabou que a pastora Nádia está aqui, eu tive que ministrar do mesmo jeito. Amém, irmãos? Agradecer primeiramente a Deus. Que isso, varão? O varão que conserta o altar. Quero agradecer primeiramente a Deus, e quero agradecer ao pastor André pela confiabilidade. Estou falando difícil. Daqui a pouco eu começo, vou falar até espanhol. E com relação à ministração, irmãos, por quê? Ministrar em cima do altar não é qualquer coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com o alimento que a gente vai passar para a igreja. E se a gente falar alguma besteira, pode dar problema lá na frente. Eu levo o altar com muita sinceridade, o respeito, a dedicação. E Deus me deu uma palavra que nós vamos entendê-la juntos. Eu falei para o pastor, eu falei para o pastor, tá guerra, tá peleja. E eu estudando, e eu olhando, e parece que as coisas, pastora, não entravam. Você sabia a resposta da meditação, mas parece que a palavra não entrava. Porque Deus me levou para um lado, eu estava indo para o outro. E eu falei para minha esposa: amor, amanhã eu já tenho que ministrar, e eu não sei nem o que eu vou falar. E de repente o Espírito Santo de Deus me mostrou. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra que o Espírito Santo de Deus vai trazer. Não é para a honra do homem, não é para a glória humana, mas é para a glória de Deus, porque Deus ele ainda faz e continua fazendo. O problema é que às vezes não acontece na nossa vida porque a gente não acredita e não tem fé que Deus vai realizar nas nossas vidas. Nós colocamos em dúvidas, em questionamentos o que Deus pode fazer, se Deus já liberou a palavra sobre as nossas vidas. É só a gente tomar posse da palavra e fazer.
Só que às vezes o medo, a preocupação, a desobediência nos leva para outro caminho, porque a gente não dá ouvido à voz do profeta, o profeta que Deus enviou para nos dar uma direção. E eu vou falar com vocês hoje. Daqui a pouco eu pego no tranco. Para quem me conhece, o Rodrigão aí, ó, sempre no fundo. Eu quero que vocês coloquem aí, por favor, no livro de Salmos, de número 137, por favor. Vamos juntos, tá, irmãos? Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca. Se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, bem-aventurado aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Bem-aventurado aquele que pegar as suas crianças e despedaçá-las contra as rochas. Deus me deu, pastor, esse texto assim no automático. E eu falei: Senhor, o que isso tem a ver com a ministração de uma quinta profética, falando sobre algo que às vezes vai dar uma balançada na estrutura do crente? Quando a desobediência, ela fala mais alto do que a obediência. Quando Deus dá uma voz profética para alguém e não conseguimos ouvir essa voz profética, acabamos pagando alto preço. Como toda ação, pastor, ela tem uma reação. Como toda decisão boa, ela vai ter uma resposta boa. Mas toda decisão errada, ela vai ter uma resposta errada. E para a gente poder entender esse texto, que fala no livro de Salmos, de 137, eu vou falar um pouco sobre Jeremias. Jeremias, um profeta, que foi levantado naquela época para advertir o povo de Israel. O povo de Israel estava em declínio. O povo de Israel já não ouvia mais os ensinamentos, as ordenanças de Deus. O povo de Israel estava tomando uma direção que não era do agrado de Deus. Um povo que outra hora servia a Deus, agora estão no meio do povo uma idolatria, uma prostituição, um engano, a mentira, a falta de justiça. E isso tem chegado aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, às narinas de Deus, como uma coisa abominável. E Deus, por querer o povo bem, a cidade bem, a nação bem, Deus vem falando acerca do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele vem profetizando acerca do povo. E quando Deus vê que o profeta Jeremias está profetizando, algumas lideranças daquela cidade chamada Jerusalém, o povo de Israel, o líder daquela cidade, em vez de ele se converter juntamente com o povo, ele procura matar Jeremias. Ele pega Jeremias e coloca Jeremias dentro de um poço para calar Jeremias. Ele pega Jeremias, pastor Osni, e coloca julgos sobre Jeremias. Eles fazem uma estratégia para dizer que o profeta Jeremias está profetizando é mentira, algo enganoso para o povo, enquanto alguém que está enganando está saindo como a verdade.
E o povo começa a padecer por causa de quê? Por não ouvir a voz do profeta que Deus levantou para guiar o povo, para divertir o povo do que estava acontecendo. O povo agora cai, pastor André, em declínio, porque não ouviu a voz de Deus através do profeta. E Deus vê que não estão ouvindo a voz dele, não estão entrando na direção que Deus quer. O que Deus faz? Então eu vou usar o rei da Babilônia. Eu vou mostrar para vocês o meu poder e o que eu posso fazer com uma nação rebelde. Essa palavra ficou queimando no meu coração. Foi sem uma quinta profética. E eu preocupado, Senhor, eu tenho que trazer uma palavra que vai acariciar o coração deles. Eu escolhi tanta palavra, eu pesquisei tanta coisa, eu li tanto livro, eu li tantas bíblias diferentes. Eu falei, meu Deus, não entra nada. E Deus falou assim, eu já te dei a direção. O problema é que você está com medo de falar. Deus levanta Jeremias e fala, Jeremias, fala para o povo que a cidade vai ser saqueada, os portões de Jerusalém vão ser destruídos, os muros vão ser destruídos, a cidade vai ser destruída por causa da desobediência do povo. Tinha necessidade do povo ser, aquela cidade ser destruída? Olha para cá, presta bem atenção. Deus está falando. Deus está falando. Não havia necessidade daquela cidade ter sido destruída. Era só o povo dar ouvido à voz do profeta que Deus enviou. A Bíblia diz que agora o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, não fica pedra sobre pedra. Um poder arrasador que vem da parte de Nabucodonosor, que Deus permitiu destruir a cidade. Jeremias, o profeta da vez, profetizando o pastor, estavam presos porque eles prenderam Jeremias. O único que é poupado e livre, Jeremias, é liberto. O povo é levado cativeiro. O povo vai ser preso. Agora o povo, eles vão viver numa terra estranha, Babilônia, aonde o costume é diferente, aonde a crença é diferente, aonde uma vida é totalmente diferente do povo de Deus. Imagina o choro, imagina o desespero de quem agora estava na sua terra, mas agora vai virar escravos por causa da desobediência. É isso que o diabo muitas das vezes quer fazer conosco. Porque Deus está falando, Jesus está enviando os profetas, Jesus está enviando a palavra dele, e muitas vezes nós não abrimos os ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Nós damos ouvido a qualquer outra voz, menos a voz de Deus. E por causa de uma voz não ouvida, de um ouvido tampado, o povo agora perece. O povo é levado para a Babilônia. E agora eu vou entrar nesse capítulo de 137 do livro de Salmos. Se você olhar o título, ele vai dizer saudades da pátria, pastor. Deus é fiel, irmãos. O título diz saudades da pátria. Porque, volta lá atrás no começo para mim, por favor. Olha só, lá no começo. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos ao lembrar de... Não, você não entendeu ainda não, deixa aí, para o povo poder entender. Juntos aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Primeira chave que Deus me deu. Só conseguimos dar valor quando a gente entra no perigo, quando a gente é escravizado. Enquanto a gente está tendo alegria, está tendo a liberdade, a gente não dá valor. A gente só consegue lembrar no momento de escravidão. A gente só consegue lembrar e entender o poder de Deus quando a gente, aleluia, está no perigo, está escravizado. Então o que o salmista está falando agora, pastora Nádia?
nós sentamos e nos lamentamos. Ai, que saudade da minha pátria. Ai, que saudade de Jerusalém. Como me faz falta. Bota no verso 2, por favor. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Escuta isso aqui. Em Jerusalém eu adorava. Em Jerusalém a gente dançava. Em Jerusalém a gente estava alegre. Mas como eu vou me alegrar em uma terra estranha? Como eu vou pegar o instrumento e vou adorar em uma terra estrangeira? Sabe por que eles não vão adorar? Sabe por quê? Porque as harpas estão penduradas e eles estão se lamentando. Imagina aquele momento, o arrependimento. Por que a gente não ouviu a voz do profeta? Por que a gente não obedeceu a voz do profeta? Eles estão presos. Eles estão vivendo numa terra estranha, escravizados. Eles não têm mais a mesma liberdade que eles tinham em Jerusalém. Eles não têm mais. Eles vão ter que viver uma cultura diferente. Verso 3, por favor. Pois os nossos captores pediam-nos canções. Pode continuar, por favor. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções. Ainda zombaram. Vocês estão conseguindo entender o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite? Canta agora. Porque cantar no meio da alegria é muito fácil. Agora cantar no meio da opressão, numa terra estranha, aleluia, cativeiro, presos, é difícil. O povo de Israel, quando saiu do Egito, estavam sendo oprimidos antes de sair do Egito. Mas quando receberam, pastor, a liberdade, não souberam aproveitar a liberdade. Ficaram peregrinando pelo deserto por causa da desobediência. Tudo que Deus fazia, reclamavam. Tudo que Deus fazia, reclamava. Se Deus dava água, reclamava. Se Deus dava o pão, reclamava. Se Deus fazia chover a codorniz, reclamava. Se Deus fazia descer o maná, reclamava. O povo não estava contente com o que Deus estava fazendo na vida deles. Será que isso aí não bate um pouco com a gente? Por mais que Deus faz, por mais que Deus cura, por mais que Deus faça na nossa vida, ainda não está faltando alguma coisa para a gente? Continua, por favor. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Como? Eu me lembrando de Sião, como é que eu vou cantar uma canção do Senhor em uma terra estranha? Pode prosseguir, por favor. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades. Ou seja, não tem como esquecer da onde eu era feliz. Não tem como eu esquecer aonde eu estava bem. O que o salmista está dizendo? Eu estava bem. Estava tudo tranquilo. Mas por causa da minha desobediência, agora eu estou preso. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conheci a verdade, eu estou liberto. Se eu estou liberto, eu sou uma nova pessoa, uma transformação de mente. A minha vida muda. Os meus comportamentos são diferentes. A partir do momento que eu confesso, eu tenho uma nova mente em Cristo, eu sou uma nova pessoa. E agora, pode continuar, por favor. Que me grude a língua ao céu da boca. Se eu não me lembrar de ti, não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O que eles queriam agora é estar de volta à terra deles. Quem é que vive bem numa terra estranha? Quem é que se sente bem num lugar aonde Deus não te colocou? Mas eu louvo a Deus, pastor André, porque nós temos um Deus, por mais que a sua mão seja uma mão forte, pesada, mas Ele também usa de misericórdia.
Aí, quando nós olhamos, vem cá, vamos lá, para mim não falar besteira. Nós vamos para Ezequiel. Quem lembra de Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos? Quem lembra? Quem já ouviu a história de Ezequiel profetizando no vale de ossos secos? No capítulo 36 de Ezequiel, no versos 26, Deus fala diretamente através do profeta para o povo. Porque o povo agora, eles estão cativos. Mas Deus também agora levanta o profeta para trazer uma esperança. Porque Deus levanta o profeta para trazer uma esperança, porque no meio do cativeiro alguém estava clamando. Deus levanta e fala por intermédio de Ezequiel 26, 36, 26, ele fala: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. No capítulo 37, ele vai mais além. Ele olha para Ezequiel, pega Ezequiel. Quem olha o capítulo 1 vai entender que Deus chamou Ezequiel como uma atalaia, como uma voz profética. O estudo diz, a pesquisa diz que acredita que Ezequiel foi levado junto quando o povo foi para cativeiro. Mas nós não temos a total certeza disso. Mas a total certeza que a gente tem é que o profeta Ezequiel estava profetizando no cativeiro. E no 37 ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, pegou, tomou Ezequiel meu espírito e levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Ele fala para Ezequiel: Ezequiel, olha quantos ossos secos. Por acaso pode esses ossos reviver? Por acaso pode esses ossos ter vida novamente? Ezequiel responde a Deus: Senhor, tu sabes. O que Deus está falando aqui, o que Ezequiel está querendo mostrar para a gente, é como estava Israel, o povo de Deus. Vocês estão conseguindo entender o que Deus está falando? Ele está dizendo: por acaso, pastora, esses ossos podem reviver, pode ter vida novamente? Por quê? Porque o povo, pastor, estava sem esperança. O povo não acreditava mais que iria sair do cativeiro. Os nossos ossos se secaram, estamos sem vida, estamos perecendo, e agora? Mas eu vejo um Deus de esperança e uso o profeta Ezequiel para dizer: ei, Ezequiel, abre a tua boca e começa a profetizar sobre esse vale de ossos secos. Ao mesmo tempo que Deus pega e leva o povo cativo, ao mesmo tempo Deus está dizendo: eu vou restaurar vocês, eu vou curar vocês, eu vou transformar vocês, eu vou colocar o meu espírito em vocês, e vocês vão viver algo que vocês nunca viveram em vossas vidas. E ele diz assim, então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 6 ele diz: e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No verso 11, escuta isso aqui, ele diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles estavam sem esperança, para eles acabou. Mas Deus está vindo com uma esperança para o povo, uma promessa de restauração,
uma promessa de cuidado do povo. Sabe por quê? Sabe o que eu entendo quando eu olho para isso, pastor? Às vezes as pessoas podem olhar e falar: como um Deus assim é tão ruim, que tem prazer em escravizar o povo. Deus, irmãos, Ele não é ruim. O nosso Pai, Ele não é ruim. Mas quando Ele vê que a gente está saindo da rota que Ele nos colocou, Ele vai permitir situações acontecer para que a gente possa voltar para a rota. Ele levantou o profeta para que o povo voltasse a fazer o que era reto diante dos olhos de Deus. Mas por causa da desobediência, teve a consequência. E a consequência foi o cativeiro. Eu não sei a forma que você entrou por essa porta hoje. Eu não sei se você estava longe, se você estava perto, ou se você por um momento deu uma escapulida da rota. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: volta para a rota. Para de questionar o que Deus faz ou deixou de fazer. Volta para a rota. Deus já deu uma direção e você questiona. O profeta foi levantado para falar, mas você ainda está questionando. Volta para a rota. Porque se não voltar para a rota, vai encontrar deserto. E o que o diabo quer fazer com muitas pessoas hoje é escravizá-las. Escravizar a mente. Escravizar no comportamento, no olhar, na audição, no falar. O diabo quer fazer isso. Mas Deus está dizendo: eu vos dei a esperança, eu renovei a aliança. E Ele está dizendo aqui, ó: portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eita glória, aleluia. E vai mais além: e porei em vós o meu espírito, vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Você consegue entender isso? Nós estamos dispostos a ouvir a voz do profeta. Em Isaías 53, pastor, diz: quem deu crédito ao pregador? Quem deu crédito à pregação? Será que eu fiquei pensando se o pregador ia pregar bem, se ele ia dar uma falha para depois eu apontar, ou eu fiquei ligado naquilo que eu tinha para receber? Quem deu ouvido à pregação da noite? Quem ouviu? Quem ouviu dizer que a rota está errada? Quem ouviu dizer que tem que ouvir a voz profética de quem Deus colocou para te guiar? É muito difícil a gente dar glória quando vê uma pregação que nos confronta, uma pregação que me pega de dentro para fora, pega eu pelo avesso e quer me limpar de dentro para fora e tirar toda a imundícia, para eu reconhecer que eu estou errado e eu preciso voltar. Oh glória, aleluia. O problema é reconhecer que errou o caminho e voltar para onde Deus já mandou voltar. Tomamos a direção para o mundo afora, e quando vamos olhar e a gente observa o que está em volta, já perdemos família, perdemos casamento, filhos, perdemos o ministério, perdemos a presença. E Isaías 53 vai dizer, profetizando acerca do Messias, dizendo: olharíamos para ele, mas não o desejaríamos. Muitas pessoas não sabem ser grato por aquele que morreu, não entende o cravo que foi colocado nas mãos, não entende a coroa que foi colocada na cabeça.
E o texto diz que ele foi como um cordeiro mudo, sem dar uma palavra, para morrer por mim e por você. Essa foi a nova aliança, pastor, para o povo de Israel. O sangue do cordeiro na cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E às vezes nós queremos dominar aquilo que é de Deus. Nós queremos impor coisas que é Deus que é o dono. Falamos muito de amor, mas não amamos. Romanos 12, que o seu amor, 12:9, que o seu amor não seja fingido. Vive bem com o teu irmão. Vive bem com o teu próximo. Procura buscar a paz com todos. Cuidado com o que vocês falam. Medita em Romanos 12. E às vezes nós perdemos tempos com algo que Deus já disse: larga isso para lá. Eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo melhor para você, é que você ainda não entendeu. Tem pessoas que entrou aqui hoje que precisavam ouvir esta palavra. Como assim, pastor? A igreja não está cheia. Você que pensa que não está cheia. Eita glória, aleluia. Você que está assistindo aí em casa também recebe, que Deus também vai te tratar. Porque você em casa vai ser impactado por essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Só que aí, eu tenho até que horas? Está na hora já, né? 5 minutos, pastor. Abre aí, por favor, no livro de Salmos, de número 126. Eu esqueço até de toalha, de água. Eu não posso perder o foco. Eu estou numa direção aqui. Está mexendo comigo. Bate aqui também, Jesus. Dá uma quebrada, dá uma banda. Mas que eu fique novo de novo. O bispo disse que não tem como botar vinho novo em odre velho. Então arranca logo tudo e coloca o vinho novo e odres novos, para que eu possa suportar o vinho. 126. Agora você vai dar glória. Estava segurando glória para agora, né? Fala a verdade, não é, povo? A pregação está muito pesada. Está difícil. Não tem problema não, é visão do rolo. Enquanto eu olhava o rolo, eu comia. Enquanto eu comia, ele descia no meu estômago amargo. Mas tudo que é amargo faz bem para a saúde, faz bem para os fígados. Não é assim? Enquanto eu comia do rolo, eu sentia um amargo, mas fez o efeito. Isaías diz: oh Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Oh Senhor, eu sou um homem de lábios. Mas olha como é que Deus pega Isaías e usa ele numa proporção extraordinária. O que falta é reconhecer. O que falta é entender a voz que está te dando direção. Olha o que ele fala. Eu amo isso. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Não, vocês não entenderam ainda não. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Próximo, por favor. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Continua. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Você entendeu? Não consigo entender não. Até as nações vizinhas entenderam quem era Deus. Quem olha para uma cidade destruída, deserta, sem nada. Aí sabe o que eu me lembro, pastor? Neemias 2:17.
o copeiro do rei, eu estou triste. Por que, Neemias, você está triste? É porque os muros de Jerusalém foram destruídos. Porque a tristeza bateu em Neemias, porque a cidade estava destruída. Esse texto, ele vem depois do exílio, depois que o povo é liberto e a cidade precisava ser construída novamente. Então Neemias vem e fala: me libera, me dá cartas, porque eu preciso restaurar o muro. Me dá cartas, porque eu preciso ir. Aleluia. Neemias estava triste por causa do povo. Neemias não estava triste por causa de casa, por causa de carro, por causa de cargo. Neemias estava triste porque via o povo chorando, o povo em extrema miséria, dizendo: me envia, me dá a carta, porque eu preciso reconstruir os muros novamente. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. E ele restaurou a sorte de Sião. A nossa boca se encheu de alegria. O nosso semblante mudou. Deus está falando com pessoas aqui hoje. E se você entendeu, já vou entregar para o pastor. Eu não vou fazer apelo. Eu não vou pedir você para vir aqui na frente. Mas eu sei que essa palavra falou com pessoas aqui. E eu sei que o Espírito Santo te incomodou. E eu sei que essa palavra entrou dentro do teu coração e deu uma balançada. Se você quiser vir aqui na frente, o pastor André vai orar por você. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus quer te dar uma nova trajetória. Deus quer fazer com que você tenha uma mente nova. Porque às vezes essa rota que você pegou está te machucando, está te destruindo, porque você não conseguiu ouvir a voz de Deus. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te chamando. E se você quiser, sem vergonha, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, sem vergonha, sem preocupação, Deus quer pegar você e transformar o ambiente que você está, através da sua vida. Você sabe que Deus falou contigo. Você sabe que o Espírito Santo falou com você. Não fique recalcitrando contra os aguilhões. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus transformar você. O Espírito Santo de Deus está mexendo com a sua estrutura. Eu sei que tem poucas pessoas aqui hoje, mas eu sei que Deus está fazendo. Essa palavra mexeu com o teu interior. Joga a vergonha de lado. Porque você está preocupado com o que as pessoas vão achar. Quem está sentindo a dor é você. Quem está sofrendo é você. Quem está pagando o preço é você. Deus está dizendo: tem uma voz profética para você. Deus está usando alguém para você. Escuta isso. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. Você está conseguindo entender? Pede Ele para te abraçar nessa noite. Pede Ele para pegar você no colo. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele curar você. Oh, Espírito Santo. Jesus, Tu és o pão que me alimenta. Ainda tem pessoas aqui. Escuta isso, Ele falando contigo. Volta pra rota. 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 Deixa Ele quebrantar teu coração nessa noite. Olha só como é que Ele fala com você. Abraça-me. Abraça-me.
abraçar. Pede Ele para te curar. Pede Ele para mudar o ambiente da sua casa, da sua família, da sua estrutura.